agora a gente vai entender sobre carreira internacional. Estou recebendo aqui no nosso estúdio a Silvia Osso, que é mentor nessa área de carreira, vai esclarecer as nossas dúvidas. Um prazer te receber aqui, viu? Tudo bem, Jaque? Boa tarde. Obrigada. Olha, uma delícia te receber novamente e eu quero já começar te perguntando. Eu quero dividir o bate-papo em dois momentos, que é sobre as pessoas que têm tempo para preparar a sua carreira, para os mais jovens, ou para os pais que querem ajudar os filhos a se prepararem para uma carreira internacional. Mas eu quero falar, num primeiro momento, sobre aquelas pessoas que já se formaram, às vezes que já têm, sei lá, mais de 20, mais de 30, mais de 40 anos, se ainda é possível começar uma carreira internacional. E eu te pergunto isso, Silvia, porque eu percebo uma insatisfação tão grande com algumas situações do país que eu tenho ouvido muitas pessoas falarem: se eu pudesse, eu sairia do Brasil, ou se eu pudesse, eu continuaria morando aqui, mas investiria em uma carreira que eu pudesse estar lá e aqui, ou eu pegaria a minha empresa e transferiria, ou abriria uma filial em outro país. Você percebe esse momento também? Sim, o momento é conturbado, mas o que a gente enxerga é que, assim, ele é conturbado no Brasil, mas ele é conturbado no mundo como um todo. Se você vai para a Europa, a gente tem vários problemas na Inglaterra. Você vai para os Estados Unidos, você também tem conflitos políticos, econômicos, sociais. Você vai para o México, a mesma coisa. Então, o mundo está em ebulição. De qualquer forma, sempre as oportunidades existem, em épocas de crise ou não crise. O que interessa é a tua atitude e é o teu foco. Se você tem mais idade e quer focar numa carreira internacional, por que não? Mas é aquela história, dá trabalho. Não é uma coisa assim, eu queria muito ir para Portugal, porque lá tem um monte de oportunidade. Não, não é assim. Você tem que construir tudo isso, você tem que ter um dinheiro para você ficar um período desempregado. Muitas vezes daqui do Brasil você não consegue os acessos às oportunidades, à seleção, a recrutamento, etc. e tal, em outro país. Porque o que a gente sempre fala? Se planeja, mas a ação, morando aqui, muitas vezes você não vai conseguir. Então não tem jeito, vai ter que ficar um tempo só investindo, não é verdade? É verdade. Eu estava comentando um pouquinho antes da gente entrar no ar, que eu conheci um rapaz que é farmacêutico e que o sonho dele era morar no Canadá. Ele já se formou pensando que ele ia morar no Canadá. E ele passou, acho que uns 5 anos no Brasil, focando esse tipo de preocupação. Que documentos precisava, qual a fluência ele precisava, que cidades eram melhores, como era o piso do farmacêutico, porque no Brasil cada estado tem um piso definido. Qual era o valor? Se o valor que se ganhava lá era suficiente para ele viver no país, numa boa, como ele vivia aqui. Então, é um processo onde a gente trabalha muito, pesquisa muito, antes que a gente vá. Tem o planejamento daqui e tem a hora da ação. São momentos diferentes, é isso? Tem um período de planejamento que é bastante árduo e que você não pode desistir. A resiliência é a coisa mais importante. Você tem que desistir. Não deu certo, vai por outro caminho. Fala com outra pessoa, tenta outras alternativas, etc. Hoje ele está muito bem, mas ele passou 5 anos se organizando, sendo que 3 no Brasil, mais 2 lá, aonde um ele teve que se manter sem ter ainda conseguido. Ele foi considerado como se ele fosse um profissional em período de experiência, tá? E depois desse período é que efetivamente quase ele foi fazer, quase um estágio. E depois que ele foi efetivado, e aí está agora muito bem, feliz, etc. Para os brasileiros colegas dele, ele abriu uma grande porta, porque como ele conseguiu esse caminho, hoje ele muitas vezes está ajudando o pessoal que ele demorou 3 anos para a primeira parte, já tem gente demorando 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. Ele facilita uma parte. Então ele abriu uma porta para o pessoal. Outro dia, conversando com ele, até eu disse, eu acho que daqui a pouco você vai ser um recruiter no Canadá, em vez de um profissional de farmácia, né? E aí eu tenho uma pergunta para te fazer, que é se existe diferença entre a pessoa que vai para a mesma carreira, e aí acho que também tem que compreender no país onde ela quer ir, se ela precisa do quê para trabalhar na mesma área, porque às vezes precisa de uma habilitação diferente para você exercer seu ofício, não é isso? Efetivamente, você tem inclusive que validar o seu certificado, o seu diploma, as suas qualificações todas no país. Você faz uma série de coisas aqui, mas no país você tem que certificar todas elas.
né? É possível. Então, para quem tem ainda esse sonho, já tem mais de 30, mais de 40 anos, é possível realizar o sonho de uma carreira internacional se isso ainda não aconteceu? É possível, mas é em proporção 10, 15% que Diminui você essa chance, diminui né? a chance muito, muito, muito. Porque o que acontece é o seguinte, quem tem mais de 30 anos normalmente já teve uma carreira aqui. Então é muito mais fácil que você entre numa grande organização internacional aqui, trabalhe dentro da organização para conseguir uma transferência para ser expatriado. Então, muitas vezes o caso que acontece de você fazer uma carreira internacional, na sua área, você trabalha, procura entrar numa organização internacional aqui, fazer uma carreira legal aqui para conseguir a sua transferência para fora. Esse é o caminho melhor. Quando você não trabalha numa grande organização internacional, aí o negócio fica difícil, você tem que ter mais tempo, tem que ter resiliência e uma outra coisa importante é um dinheiro guardado, porque você não sabe quanto tempo você vai estar batalhando lá para ingressar. E é aí, uma loteria, já que. Ótimo você falar isso, porque a gente tem uma impressão, até voltando ao começo do que você falou, que o Brasil está um caos, mas não é só o Brasil que está um caos, né? Eu vou te contar uma história. Eu tenho uma pessoa da família que é casada com uma sobrinha e que é dono de uma construtora e é português. Família é portuguesa, mora lá, um pouco aqui, etc e tal. Ele importa engenheiros de Portugal para virem trabalhar na construtora dele, porque os engenheiros formados, engenheiros civis, arquitetos, não têm emprego em Portugal. Inclusive, com esse boom de tantas pessoas indo para lá, as regras agora para entrar no país mudam, né? Sim, você viu que eles fecharam um período para se organizar a imigração, porque, na verdade, todo mundo acha que vai para a Europa e que vai encontrar um lugar anteontem. Chego na Inglaterra, sou fluente em inglês e vou virar uma grande consultora de RH. Esquece, é muita batalha, né? A população está lá, também está na mesma briga, porque esta globalização, hoje, ela é meio terrível mesmo, né? Todo mundo está brigando pelo mesmo lugar ao sol. Silvia, outra coisa que eu acho muito importante você explicar para a gente, quando a gente fala em alguns países como Estados Unidos ou outros, a gente sabe que muitas pessoas, até indo para trabalhar, entram de maneira informal ou entram simplesmente com o visto de turista e vão ficando, enfim, seja lá ou seja em qualquer outro país. Quando você pensa em firmar uma carreira, tem que estar muito atento à questão da documentação, não? Tem. Isso é extremamente importante. A primeira coisa que você deve começar é efetivamente conhecer que o país que você quer ir, nos Estados Unidos, que estado, porque há legislações diferenciadas. Então, às vezes, de estado para estado, você muda esse tipo de coisa. Toda a documentação pro foco daquela função que você vai exercer. Tudo isso é fundamental que você se organize. Muitas coisas exigem que você tenha uma versão uma tradução para a língua, etc. E você vai precisar de pares te ajudando o tempo inteiro nesse tipo de coisa. O que eu percebo também, Silvia, é que as pessoas às vezes se espelham em alguém que acabou dando certo. Todo mundo conhece alguém que conhece alguém, que foi para os Estados Unidos de maneira ilegal e de repente virou um super empresário. Outro dia eu estava ouvindo uma pessoa falando, não, mas a fulana, ela foi para lá e ela começou trabalhando num pet shop, tosando cães, e hoje ela é dona de uma linha, de uma franquia de pet shops nos Estados Unidos. Bom, se é isso mesmo que aconteceu, foi uma sorte. E a gente não pode simplesmente contar com a sorte. É aquela história, são milhares que tentam e alguns que conseguem. E a maioria dá problema que vai ilegal, né? Não, e nos Estados Unidos, de alguma forma, ele acaba ficando ilegal e tendo uma série de problemas, tendo que mudar de estado, muitas vezes tendo que voltar ao Brasil e depois conseguir voltar de novo para lá, etc. Tanto faz nos Estados Unidos ou na Europa ou em outros países, no Japão, etc. Você tem que ter cuidado, e o problema é aquela história, milhares tentam, alguns conseguem. Não vai na história só não vai nessa alguns, história não, né? assim, juntei um dinheirinho, vou enfiar a cara, vou como turista e chega lá, vou ficar maravilhosa. Isso vale para profissões onde você é um profissional autônomo ou até onde você vai para trabalhar numa organização. Como um pessoal de TI ou coisa assim. Tá? Silvia, queria também falar sobre uma coisa muito importante. A gente se queixa, mas as leis trabalhistas, seja com relação às férias, com relação à negociação, até mesmo ao nosso sistema previdenciário, tudo aqui no Brasil é muito bom. Quando a gente estuda os outros países, não é nada assim. Eu conheço pessoas que foram para lá
e falaram, mas eu estou há muito tempo sem férias, é completamente diferente do que eu imaginava. Inclusive pessoas que saíram de uma empresa aqui, que é uma multinacional, e foram para a mesma empresa lá. Tem que se ater a isso também, né? É verdade, né? a legislação trabalhista muda e você vai para lá e não é mais nada disso. O pessoal reclama do Brasil, a gente vive muitas vezes, tem que olhar o outro lado, que é altamente positivo. Né? Então, assim, nos Estados Unidos você tem que pagar um seguro-saúde. Não tem SUS, postinho, alguma coisinha que te ajuda, não. Se você não pagar um seguro-saúde, você está perdida. E se você é clandestino, às vezes você tem a dificuldade de pagar o seguro-saúde, porque você está lá clandestino. Né? Teu número de dias de férias, 20 dias, olhe lá. Ouvi e falar você que eles não aprovam ganha. se você pode ou não pagar, né? Se você estiver lá com a documentação, vão te negar, você não tem que fazer, né? E aí aquela história, se você passar mal e cair num hospital, o dinheiro que você gasta, às vezes é quase todo que você guardou por um semestre, por um ano, etc. Tal, né? Então, muitas vezes, esse estudo, né, de o que você quer fazer, o que você vai fazer e quanto você vai ser resiliente, é o mais importante, porque a pessoa cai de paraquedas acreditando nas coisas que deram certo. Lógico, todo lugar. Aqui, se a gente trabalhar muito, também dá certo. É lógico. É que quando a gente sai fora, você não tem nenhum problema de ter outras funções. Você quer aprender, durante o período que você está na Inglaterra, por exemplo, você quer aperfeiçoar o seu inglês, porque é importante para a carreira que você vai exercer, você trabalha de camareira. Aí aqui não quer fazer isso, você né? vê se alguém no Brasil quer trabalhar de camareira enquanto está pagando a faculdade para poder ter uma carreira melhor ou até para estar focando a carreira internacional. Né? Agora, se tiver outra coisa que eu queria que você explicasse para nós, para a gente já ir para a área de quem vai se preparar, dos mais jovens, é sobre levar a família e o risco disso. Conheço pessoas que foram para alguns países, principalmente Estados Unidos, acabaram ficando e estão lá ilegais, levaram a família inteira e ficam no impasse. Bom, a família volta, aí eu não consigo mais ver porque eu não posso sair daqui, porque se eu sair eu não volto, enfim. As coisas mudaram por lá, a gente sabe, mas de um modo geral ainda tem muita gente assim. Para levar a família, bom, eu vou construir uma carreira internacional, na empresa que eu estou surgiu uma oportunidade. Ou o marido ou a esposa vão deixar o emprego aqui, vão para lá também, os filhos vão para lá, seja o país que for. Isso não demanda também pensar muito, fazer muita conta? Explica pra gente. É assim, quando você já trabalha numa empresa aqui no Brasil, que é internacional, e você vai fazer essa transição, eles têm uma equipe que trabalham o profissional e a família. Faz conta, a mulher vê se ela quer deixar, se ela vai se adequar ao país. Todo um trabalho psicológico, de comportamento, de conhecimento cultural, de língua, né? Toda a parte cultural. Tudo isso é trabalhado com meses de antecedência, às vezes um ano de antecedência. Tá? Então, facilita porque você sai seguro para ir bastante preparado, o que não é sinônimo de positividade lá. Porque pensa o seguinte, em alguns lugares, pensa no Canadá, que grande parte do ano, dependendo do lugar que você vai, é um período de neve. Muito frio. Um frio horroroso e aquele dia cinza medonho. E o marido sai para trabalhar e você fica com a criança e olha pela janela, né? Porque é neve e olha pela janela. Você sai de um país tropical que nem o nosso, que a gente passa a semana, todo dia você vai à rua, leva a criança para brincar na calçada, no jardim, etc. Muita gente não aguenta, muitas esposas não aguentam, entram em depressão. Porque aí não tem a mãe, não tem as pessoas que tinham família, perto, não né? tem muita gente. Lógico que agora a gente já está numa vantagem ótima, né? Que com o WhatsApp, com redes sociais, você, quando dá aquela tristeza, você faz um chat lá, conversa, até videoconferência, né? Mostra que você está dando banho no bebê, alguém te ajuda daqui. Então já melhorou muito, mas é difícil. As pessoas que vão acompanhar o executivo ou o profissional que foi trabalhar, têm mais dificuldade para se adaptar. E aí precisam muito do apoio da família. Então, assim, se pode uma mãe, se pode a sogra, se pode um irmão para ficar um pouco nesse período de adaptação, acaba ajudando. E normalmente as empresas ajudam
com que o pessoal entenda que a família é importante estar lá também. É tudo um preparo, até porque a empresa quer que a pessoa chegue lá e renda bem, né? É verdade. Se ficar é mais fácil conta. as empresas enviarem pessoas solteiras? O que você percebe, Silvia? Não, existe as duas coisas. Existem solteiros, ao contrário, eles acham até que o casado é mais interessante, porque ele tem uma certa cumplicidade, uma certa estabilidade emocional, podendo trocar com alguém. Uhum. Porque quando ele é mais jovem e ele vai, quando ele começa meio que duvidar, será que eu acho que eu fiz bobagem, né? Eu não deveria estar aqui. Quando tem mais alguém junto, você tem o apoio. Uhum. Senão, você às vezes se sente muito sozinho. Então, em geral, as empresas preferem que vá acompanhado. Agora, para caminhar para o fim do nosso bate-papo, Silvia, eu acho que a pergunta da maioria de nós pais é essa: como preparar os nossos filhos? Eu tenho o Davi com 1 ano e já penso em tudo que eu sinto que de alguma maneira faltou, que foi mais difícil, que eu tive que correr atrás sozinha para poder facilitar para ele. Eu acho que todos os pais pensam isso, todos os pais têm um sonho. Eu não gostaria que o Davi morasse em outro país, mas que ele pudesse ter uma carreira internacional, transitar, ir e vir, né? Que a gente também tem aquilo do apego. Mas a gente quer preparar da melhor maneira. Eu estava falando com a Catarina, a Clarinha tem 8 anos e a Clara está estudando e eu vejo a Catarina já com essa preocupação. Nossa, faltou isso, estudei menos de repente inglês, quero que ela estude mais nessa idade. É lógico que a escolha vai ser deles, mas a gente pode ajudá-los? Pode e deve. É aquela história, com o mundo globalizado dessa forma, a gente tem perfeitamente que ajudar primeiro em línguas. Todas as línguas que você puder imaginar. Não só inglês mais, né? Não só inglês mais, porque aquela história, o futuro é chinês, japonês, mandarim e outras coisas mais, né? Então, tudo que a gente puder fazer para que a pessoa consiga ser, quanto mais línguas ela conseguir, quanto mais facilidade ela tiver para transitar entre os mundos, melhor. E isso começa quando você tem, às vezes, 4 anos, 5 anos, que você coloca o teu filho já numa escolinha bilíngue e ele já vai aprendendo a falar 2 línguas, né? E quando vai crescendo, a mesma coisa. Então, isso facilita muito com que você vá preparando os filhos, vá se preparando. Eu estava comentando com a Catarina que em casa não tinha muita escolha. Minha mãe dizia o seguinte: chegou perto dos 15, vai fazer intercâmbio, fica 6 meses fora, se não quiser fica 3, mas vai ficar, já vai começar a se adaptar, etc e tal. Você conhece outra cultura, você aprende a respeitar pessoas diferentes, culturas diferentes e principalmente você aprende a língua. Você exercita, né? Porque não é a mesma coisa fazer um curso sem ir, né? Porque aquela história, aqui você consegue tecnicamente aprender gramática, etc e tal, mas no dia a dia você tem que aprender a se virar nas coisas mais simples. Verdade. Tomar condução, tomar o metrô, ir à farmácia, ir ao mercado, encontrar um produto, saber como você se comunica. Dentro da casa que te recebe, você tem que entender as pessoas que estão te recebendo. Então, para os pais, já pensar em proporcionar um intercâmbio é fundamental? É fundamental. A partir de que faixa etária? Hoje em dia, eu acho que dos 15 anos em diante, já começa por aí. Quando você foi, você lembra a sensação? Teve medo? É normal eles terem medo no começo? Existe um preparo, né? As organizações internacionais que fazem esse tipo de coisa, eles fazem um preparo bastante interessante. Verificam qual é o perfil do adolescente, aliás, qual é o perfil da família. Bem semelhante, com a família que é parecida com a sua, com o número de filhos, ou às vezes não tem o mesmo número de filhos, mas são pessoas que estão acostumadas a acolher estrangeiros. Tanto que você vê hoje, que hoje tem quase 40% do pessoal que sai do Brasil são pessoas com mais de 50 anos e vão fazer intercâmbio. Então, você imagina só, idosos, né? Mais de 50, você vai fazer intercâmbio em residência também. Gente que sabe acolher. Gente que vai aos 50 aprender uma outra língua para voltar para o Brasil, para ter uma oportunidade melhor no seu país. Né? É verdade. Então, adolescente que vai, lógico, ele precisa ter uma família bem estruturada, etc. Mas, em geral, se dá muito bem. O acolhimento funciona muito legal. E eles voltam super felizes. Pelo etc. menos 3 meses, Silvia, o que você acha? Pelo menos 3. Menos que 3 é bobagem. Você gasta dinheiro, a gente vai lá fazer turismo. Você precisa conhecer cultura. Você precisa tomar ônibus, precisa ir na escola, precisa conviver com colegas da escola. Lidar com os conflitos, lidar com né? conflitos. Você tem que aprender a se defender. Né? Não tem muito papai e mamãe. Hoje tem, né? Chega em casa, corre no WhatsApp e liga lá, aconteceu isso, né? Tô triste, né? A mãe fala, aguenta aí, falta só 2 meses.
Agora, para a gente finalizar, eu queria que você explicasse para nós, quando chega essa questão, esse momento da decisão. Eu vejo que a gente já aprendeu hoje que não precisa seguir uma carreira para o resto da vida, mas quando eles chegam no momento da escolha, tem muitas dúvidas. De repente, passar um ano fora pode ser importante naquele momento que o jovem fala, eu ainda não sei que profissão eu quero? Hoje em dia, muita gente está fazendo isso. Vários colégios de São Paulo, do Brasil, têm feito esse tipo de coisa, sugerindo que o pessoal fique, às vezes, 6 meses. Ou, por exemplo, você faz vestibular, faz o primeiro semestre e fica 4 meses fora. Tranca e depois volta, para ter uma vivência, para ter uma experiência, etc. E até para definir se efetivamente você quer ficar ou não. E uma outra coisa, já que é interessante lembrar, é o seguinte: se eu entrei na faculdade e eu miro uma carreira internacional, eu tenho que pensar que, terminando o meu primeiro ano, no mínimo eu deveria estar fazendo 3 meses de intercâmbio para conhecer o país que eu estou querendo. Digamos que eu tenha escolhido Inglaterra e Canadá, que são coisas totalmente diferentes. Vai lá, faz 3 meses num ano, no ano seguinte volta, faz na Inglaterra. Porque se você demorar 3 ou 4 anos para se formar, você teve a opção de conhecer, vivenciar e escolher para fazer o foco de onde você vai. Tem faculdades que já estão atentas a isso, né? E fazem até a continuação do curso lá para você não ter que trancar. Tem umas coisas assim já, né? Já fazem, inclusive, no período de estudo, grupos que saem no período de férias, aqui nossas férias de verão, para levar o pessoal para essa adaptação. E ficam com jovens. E tem outras que já têm um intercâmbio facilitado entre as universidades. Perfeito. Nos Estados Unidos tem muita coisa dessa, na Inglaterra, Portugal, na Espanha também tem, em vários lugares tem, e que você consegue fazer um intercâmbio entre universidades. Eu quero finalizar, eu queria falar uma coisa que eu acho muito importante. Eu já vi jovens que, de repente, não queriam, não gostavam do inglês, os pais estão ali forçando, mas queriam aprender, por exemplo, mandarim ou japonês, tinham interesse por uma língua aí diferente que os pais falavam, mas por que isso? Quando os pais dão margem, por mais que pareça estranho, e esses jovens por algum motivo têm facilidade, ou porque gostam da literatura, ou porque gostam das séries que acompanham, enfim. No futuro, esse jovem ganha um grande diferencial. Então, aquilo que pode parecer loucura, para a gente finalizar, Silvia, vale a pena os pais investirem? Vale. E tem que deixar o filho fazer, na verdade, o que ele quer. O objetivo dele, muitas vezes, a gente desconhece. Mas às vezes ele sabe o porquê, né? Ele tem habilidade, ele gosta daquilo, ele foi num karaokê, viu o cara cantando em japonês. Ele acha que ele vai ser um cantor brasileiro, né? De música brasileira, mas no Japão. Mas para ele se comunicar, ele precisa aprender japonês. Ele vai no karaokê e o pai fica brigando com ele. Vai cantar em japonês, vai estudar que dá mais certo. Ajuda o cara a melhorar a fluência do japonês. É o contrário, a gente tem que muitas vezes incentivar o sonho, né? E acompanhar, lógico, mas muitas vezes você vê resultados fantásticos de garotos, você vê hoje na parte de games. É isso mesmo. Eles trabalhando através dos games e para melhorar, eles precisam de uma outra língua. Eu odiava qualquer coisa, de repente ele começa a perceber que o próximo salto para o game é exatamente ele está falando chinês, japonês, sei lá. Faz toda a diferença, no fim das contas pode ganhar muito dinheiro, ser um diferencial no mercado, né? E trilhar essa carreira internacional. Silvia, muito obrigada, prazer te receber aqui. Para quem quiser entrar em contato, eu vou deixar o e-mail, que é ciosso@uol.com.br, e o Face da Silvia, que é Silvia Osso. Silvia, se tivesse que apostar em um país, qual seria? Primeiro, assim, para os pais pensarem em enviar os filhos. Hoje está muito difícil de escolher, né? Porque a Inglaterra era um lugar interessante. Eu, particularmente, se tivesse que mandar um filho, um parente, o meu foco era a Alemanha. A Alemanha vive um processo de transição extremamente interessante, enxergando um mundo de futuro com alta dose de sustentabilidade, com uma amorização muito grande, com um acolhimento muito grande, tendo gente do mundo inteiro lá se especializando. Então, se eu tivesse que focar hoje um jovem onde ele escolheria, a Alemanha, sem dúvida alguma. Sai, às vezes, do que está na cabeça da gente, que é Estados Unidos e Canadá, e vai para outro, né? Prazer te receber aqui sempre, viu? O segundo é Canadá, mas o primeiro é Alemanha. Prazer te receber aqui sempre, viu, Jaque? Foi ótima tarde. Volta sempre, tá? Ótimo, muito obrigada. Tá? Eu vou pro break, daqui a pouquinho eu tô de volta e a gente fica agora com uma super dica do Shopping do Povo. Eu já volto.